Olá, estamos de volta à nossa caminhada semanal. Hoje nós vamos dar início a uma pequena série enfocando aqueles santos que a igreja celebra neste mês de junho. Vamos falar de São João Batista, São Pedro e São Paulo, já que passou Santo Antônio, mas este também vai ser relembrado na nossa oração final. Hoje nós vamos nos concentrar não necessariamente na figura de João Batista. A festa é no dia 24, ainda temos tempo até lá, mas gostaria de centrar a nossa caminhada hoje no anúncio da chegada de João Batista. Como é que isto se deu? Porque há implicações teológicas entre o anúncio da chegada de João Batista e o anúncio da chegada de Jesus posteriormente a Nossa Senhora. Hoje nós vamos ficar com o anúncio da chegada de João Batista, o seu nascimento. E para melhor entendermos o que nos conta a Sagrada Escritura, vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta caminhada, enviando-nos o seu Santo Espírito, para que ele nos inspire lá no fundo do nosso coração, aquele desejo de entender mais e profundamente a sua ação na terra, que depende da nossa ação. Também gostaria de começar esta caminhada hoje com na nossa oração inicial, de colocá-la em memória desses milhares de irmãos nossos que morreram vítimas da Covid. O nosso país está chegando, se já não chegou, a uma marca histórica, tristemente histórica, de 500 mil mortes. Por essas 500 mil pessoas que hoje, pela nossa fé, sabemos foram acolhidas pelo Pai na glória da eternidade. Na lembrança delas, que certamente incluem muitos de nossos conhecidos, amigos, pessoas da vida do Brasil e da nossa cidade também, conhecidas publicamente, mas pensamos por cada um deles, e para que Deus fortaleça as famílias dessas pessoas, que tendo ido para a glória, de lá na glória do Pai, continuam a cuidar de todos os seus, daqueles que eles amaram, daqueles que eles transformaram pela sua vida iluminada pelo Senhor. Por todos eles, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar a nossa caminhada. E já com a Bíblia na mão e o pé na lição. O anúncio da chegada de João Batista é feito certamente por São Lucas.
É ele o evangelista da infância de Jesus, mas para falar da infância de Jesus, é preciso falar antes, não da infância, mas daquele que veio antes de Jesus, para anunciar a chegada do Messias. Vamos então mergulhar um pouquinho nessa história, porque ela nos revela muitas coisas e que devem servir de base, de fundamento e de luz também para a nossa caminhada do dia a dia. Como nós sabemos, o Evangelho de São Lucas começa com um prólogo, uma pequena lembrança disto. Lucas é o único evangelista que adota um sistema mais científico, vamos chamar assim, para escrever o seu evangelho. É claro que o evangelho de Lucas é inspirado por Deus, isso é a base de todos, a inspiração vem do alto, mas o trabalho, né, a labuta é de quem escreve. E Lucas era um médico, portanto era um indivíduo que tinha, evidentemente, um conhecimento maior do que, por exemplo, São Pedro, que era um pescador. Eu digo um conhecimento acadêmico, a capacidade de se manifestar, de escrever. Embora Lucas seja, o Evangelho de Lucas seja fruto do que a sua comunidade estudava, meditava, rezava da vida de Jesus, embora isto seja verdade, quer dizer, o Evangelho nasce daquilo que a comunidade, ou seja, os cristãos reunidos, pensavam do que havia acontecido, porque o Evangelho foi escrito muito depois de Jesus já ter partido. Então, Lucas, no início do seu Evangelho, no prólogo, capítulo 1, versículos número 1 ao número 4, Lucas é bem claro. Quando ele, escrevendo a uma determinada pessoa, que pode ser e deve ser cada um de nós, ele diz isto que está aqui: muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Que coisas que aconteceram entre nós? A vida, a missão, a morte e a ressurreição de Jesus. Este é o ponto central. Ora, Lucas está dizendo que muitas pessoas escreveram. Então, não são apenas os evangelistas, outras pessoas também se dedicaram a isso. A igreja começava, a igreja era nascente, mas já ia crescendo. E ia se interessando por tudo aquilo que Jesus fizera e mergulhando fundo no estudo da vida de Jesus, do seu ministério, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E depois a sua ascensão ao céu. Muito bem, mas então muitas pessoas, Lucas então, porque há muitas, ele esclarece que essas pessoas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas. Quais foram aqueles que viram essas coisas que aconteceram? Ou seja, a vida de Jesus foram aqueles que o acompanharam. E os que o acompanharam mais de perto, ou seja, os apóstolos. Então, Lucas está falando da missão apostólica, aquela que deu origem à igreja, da qual nós somos parte, ou melhor, somos a própria igreja. Então, Lucas vai colocar no papel tudo aquilo que foi contado desde o começo por aqueles que viram e anunciaram a mensagem do Evangelho. Essas palavras, anunciaram a mensagem do Evangelho, significa anunciaram o próprio Cristo. O Evangelho quer dizer a boa nova da salvação. Ora, a boa nova da salvação é o próprio Cristo Jesus. Então, Lucas está anunciando aqui veladamente
quer dizer, de maneira mais encoberta, não diretamente, ele está anunciando que ele vai escrever sobre uma grande revelação, a revelação que é Jesus Cristo. Por enquanto, ele anuncia veladamente. Mais tarde, mais adiante, ele vai colocar claramente que esta revelação é a encarnação do próprio Deus no seio santíssimo da Virgem Maria. Esta é a grande revelação. É o Filho de Deus que vem ao mundo, é o próprio Deus que se encarna no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, como o próprio Lucas vai nos contar, e que evidentemente vai entrando na história do homem, transforma a humanidade. E esta transformação é fundamental, porque Deus se faz homem para, como homem, transformar a história do homem. E Lucas, então, ele se propõe a fazer isso. Ele vai anunciar uma grande revelação. Ele vai revelá-la, melhor dizendo. E ao revelá-la, ele vai mostrar Jesus. Tudo isso ele deixou bem claro nesse prólogo, em que ele fala veladamente de Jesus. Ainda não está falando diretamente, mas já está anunciando o que pretende fazer. Então ele diz que eu estudei com todo o cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio. E achei bom escrever tudo em ordem para que todos possam conhecer a verdade integral sobre os ensinamentos que receberam. Todos. Então Lucas se propõe a escrever, a narrar a história dessa grande revelação que se concretiza na vinda do Filho de Deus ao mundo para transformar o mundo. Tanto que é um marco na história da humanidade. A partir dessa grande revelação, quando ela se concretizar, a história do homem será completamente modificada. Tudo será marcado antes de Jesus e depois de Jesus. É isso que Lucas está querendo fazer quando ele começa a escrever o seu evangelho. Ele se propõe a fazer. E como ele estudou, ele foi às fontes. Por isso, por ter ido às fontes, ele é o único que vai realmente poder contar a história de Jesus menino, a história do nascimento de Jesus, porque certamente ele teve como fonte a própria protagonista dessa história, que foi a Virgem Maria. Então, essa história que Lucas vai contar, basicamente é a história de Jesus, é o Evangelho, é a boa nova. Mas antes de chegar Jesus, quer dizer, antes de a grande revelação se concretizar no meio da humanidade, o Filho de Deus que se faz homem no seio de uma pessoa humana, que é a Virgem Maria, antes que isso aconteça, Lucas, como está agindo como um historiador, ele vai aos pontos, ele vai encaixando tudo no seu devido lugar. Antes de falar dessa revelação, Lucas nos mostra um outro acontecimento. Um acontecimento que vem a ser a seguinte história contada por ele mesmo. E nós vamos seguir direitinho o que ele nos diz, para que possamos, então, a partir de suas palavras, entender mais e profundamente a palavra de Deus em nós. Assim é que, a partir do versículo número 5, nós vamos então por etapas, capítulo 1, versículos 5 a 10. Vamos começar
começar por isto que está aqui. Lucas diz assim: quando Herodes era o rei de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo de sacerdotes de Abias. Zacarias, do grupo de sacerdotes de Abias. A esposa dele, portanto, Zacarias era casado, a esposa dele se chamava Isabel e era também de uma família de sacerdotes. Vamos parar um pouco aqui pelo seguinte: toda a história que Lucas vai contar a partir de agora, do versículo número 5 do capítulo 1, toda essa história que ele vai nos contar, que antecede a grande revelação que será o nascimento do Filho de Deus, toda essa história está radicada, está enraizada no Antigo Testamento. Tudo parte do Antigo Testamento. Para se chegar ao Novo Testamento, é preciso que nós partamos do Antigo Testamento. Antigo Testamento é o mesmo que a gente dissesse Antiga Aliança. A primeira aliança de Deus com o seu povo. A palavra aliança foi traduzida no grego por uma palavra que significa aliança, mas que contém em si também o sentido de testamento, quer dizer, de mensagem de Deus para nós, mas para que seja feita esta aliança, ou seja, Deus atesta a sua presença no mundo e com o mundo, quer dizer, com a humanidade, faz a sua aliança. Ora, toda essa primeira parte, acerca de Zacarias e Isabel, está calcada em quê? No Antigo Testamento. Quando o autor Lucas diz que Zacarias pertencia à ordem sacerdotal de Abias, isso está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, versículo número 10. Essa família, Abias, a essa família foi dada a condição, mas mais do que a condição, foi dado a tarefa de trabalhar no templo pelas coisas do Senhor Deus. Então, a família de Abias é uma das muitas famílias sacerdotais. Tanto que a sua esposa Isabel é também de uma família sacerdotal, já que ela descende de Arão. Então, nós encontramos a base disso em Êxodo, capítulo número 4, versículo número 14. Em suma, o que nós temos aqui é que Zacarias e Isabel são personagens enraizadas no Antigo Testamento. Portanto, toda a história de que nós vamos falar hoje, ela se funda no Antigo Testamento. Tudo acerca de João Batista está preso ao Antigo Testamento, como nós vamos ver. Então, continua João, que essas duas pessoas, Zacarias e Isabel, pertencentes às classes sacerdotais de Abias e de Arão, eles eram um casal que viviam uma vida para Deus, uma vida correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Esta é uma tradução com uma linguagem moderna, porque na realidade, o texto original fala que este casal, tanto Zacarias quanto Isabel, eram justos.
Escrituras aponta para isto, para o fato de eles serem justos. O que é o justo no Antigo Testamento? Era aquela pessoa que obedecia à lei, que cumpria a lei, que agia conforme a lei, os mandamentos de Deus, que fazia a vontade de Deus. Esse era o justo. O maior exemplo disso, Mateus vai nos contar, será José, o pai adotivo de Jesus. Esse Mateus dirá claramente que ele era um homem justo, como nós já vimos aqui. Então o justo era exatamente isso. Então esse casal vivia na justiça de Deus. Ou seja, na justiça de Deus, eles eram justos. E eram justos por quê? Porque cumpriam a vontade de Deus. Ora, quando nós dizemos cumprir a vontade de Deus, para nós outros que somos pessoas que buscam cumprir a vontade de Deus, quer dizer, que procuram viver, somos pessoas que procuram viver segundo a palavra de Deus, fazendo a sua vontade. Mas o justo tem uma característica fundamental, que não se escreve, porque é uma característica muito subjetiva, muito pessoal. O justo faz a vontade de Deus, não porque seja obrigado tão somente a fazê-la. No Antigo Testamento a ideia era de obrigação, era seguir a palavra de Deus à letra. Não, o justo no Antigo Testamento não era só isso não. O justo no Antigo Testamento é aquele que cumpre a vontade de Deus, mas a partir do seu íntimo, a partir do seu coração. É uma coisa subjetiva. Eu ajo conforme a vontade de Deus, não porque seja uma obrigação, mas porque eu sinto no fundo de mim que é assim que eu devo agir. Fazer as coisas com a justiça de Deus é fazer a partir de dentro, a partir de mim, a partir do meu coração, que era o que Zacarias e Isabel faziam, e foi aquilo que José fará como o maior exemplo de homem justo para nós. Ele ouviu a palavra de Deus num sonho, mas ele tinha aquela vontade de fazer sempre o que Deus pedia que fizesse, o que Deus determinava que se fizesse, mas não por uma obrigação de fazer, porque é Deus que está mandando. Não, eu cumpro a vontade de Deus, porque no fundo do meu coração eu sei que é assim que eu devo proceder. Então, cumprir a vontade de Deus vem adiante, vem depois de ser um com Deus. Eu quero ser um com Deus. Então, para ser um com Deus, eu cumpro a vontade de Deus. E mais, não termina aí. Eu abro caminho com esse comportamento para que a ação de Deus se desenvolva no meio do mundo, no meio das pessoas. Então, note bem, nós que queremos ser justos, nós que devemos ser justos, tenhamos sempre em mente isto: vou cumprir a vontade de Deus, não apenas porque é a vontade de Deus, a vontade de Deus tem que ser cumprida, mas sobretudo porque no fundo do meu coração, no fundo do meu ser mais interior, eu quero cumpri-la, porque assim eu sinto necessidade. Mais do que obrigação, é uma necessidade. Então, nós somos justos. A palavra de Deus, a melhor maneira de nós ouvirmos a palavra de Deus, a melhor maneira de nós convivermos com a palavra de Deus é exatamente na missa. Por exemplo, a gente vem em comunidade
e em comunidade nós ouvimos a palavra e depois, quer dizer, ouvimos, nos abeberamos na mesa da palavra para depois participarmos da mesa da Eucaristia. Mas a missa não termina aí. Se eu vou cumprir a vontade de Deus que eu ouvi durante a celebração litúrgica, se aquilo foi internalizado por mim e eu quero no fundo do meu ser interior fazer aquilo não como uma obrigação, mas como uma necessidade minha, pessoal, subjetiva, eu tenho que agir assim. Por quê? Porque agindo desta maneira, eu estarei abrindo o caminho no mundo para a ação de Deus nele. É isso que Deus quer da gente. Revestirmos-nos da palavra. Segundo lugar, agir conforme a palavra. Terceiro ponto, agir no sentido de deixar Deus agir no mundo por nosso intermédio. Foi por isso que Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. É para que ao agirmos, nós hajamos assim, desta maneira, voltados àquilo que nós temos que fazer, para que na nossa ação a pessoa sinta, aquela pessoa com quem a gente convive, a comunidade no seio da qual nós convivemos e trabalhamos, possa entender que ali está uma pessoa que age conforme Deus quer, mas para que Deus haja por meu intermédio no mundo. É isso que é o justo. Ora, Lucas nos diz de Zacarias e de Isabel que eles eram pessoas justas. E diz assim, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Ao invés, nessa tradução aqui, a palavra justo foi substituída por correta. Não, eu prefiro que seja o justo mesmo. Pessoa justa é esta que nós acabamos de ver. Muito bem. Continua São Lucas nessa versão. Mas não tinham filhos. Colocou aqui uma conjunção adversativa. Quer dizer, apesar de serem justos, apesar de fazerem tudo o que Deus queria que eles fizessem, e fazê-lo do fundo do coração, porque queriam fazer, não tinham filhos. Se Lucas colocou isto aqui, é uma coisa interessante de se observar. Isto para um casal piedoso, um casal judeu piedoso, nós ainda estamos na visão veterotestamentária, isto é, na visão do Antigo Testamento. Para um casal judeu piedoso, não ter filhos era uma tragédia, era um horror, tanto para o marido quanto para a mulher. Mas Lucas indica aqui que eles não tinham filhos porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos, quer dizer, de idade muito avançada. Então, por que razão esse casal justo, que viveram uma longa vida, já que tinham uma idade avançada, já estavam bem para lá de Marrakech, como diz a música, então, eles que já tinham passado do tempo de humano, de procriarem, não tinham filhos, e levavam consigo essa grande tristeza. Mas além disso, de serem muito idosos, havia um outro problema. Diz Lucas que Isabel não podia ter filhos, portanto, tratava-se de uma mulher, de uma senhora já de idade, além de tudo, estéril. Não tiveram filhos porque Isabel era estéril. E agora chegaram a um momento da condição humana em que, humanamente falando, não era possível ter filhos. Não era possível mais gerar filhos. Haviam passado do tempo humano.
do crono, tempo humano. Acontece com cada um de nós, o tempo passa. Aqui a palavra usada já é essa bem rasteira, não é? Porque os dois já eram muito velhos, tá certo? Não disseram aqui muito idosos, muito velhos, eram já velhos, sim. Já tinham passado do tempo. Então, não puderam ter filhos. E isso os deixava muito tristes, especialmente Isabel, porque essa pecha de esterilidade, quer dizer, essa pecha de não ter filhos, pesava muito mais na mulher do que no homem. Já que naquela sociedade, a mulher, evidentemente, era considerada uma pessoa à parte, quer dizer, uma pessoa de segunda categoria, quando não terceira ou quarta. Era a sociedade, era o pensamento daquela sociedade. Então era assim, a mulher nasceu para ter filhos, e portanto, se ela não tinha filhos na sociedade judaica desse tempo, do tempo de Zacarias e Isabel, não ter filhos nessa sociedade era alguma coisa que tocava fundamente na mulher. A mulher era colocada mais à margem ainda quando não tinha filhos. Porque havia a necessidade de dar uma prole, de dar sucessores ao pai de família. E Isabel não tinha sido capaz de fazer isso, porque era estéril. E agora, além de estéril, já era também muito idosa. Este é o ponto fundamental. Justos cumpriam a vontade de Deus, entretanto, não tinham filhos. Pela vontade deles, gostariam de ter filhos. Para eles, Deus provinha isso. Deus dava esta capacidade, mas não tinha dado a eles, embora eles fossem justos. Quanto a isso, Deus terá errado o que Deus queria, afinal de contas. Por que não favoreceu esse casal que vivia exclusivamente para cumprir-lhe a vontade, já que eram justos? É porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Este é um grande problema dos tempos atuais. Queremos que as coisas se realizem a nosso favor, para o nosso bem, de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa vontade. Mas sabe-se lá se isso que eu quero é o que me convém mais? Deus sabe. E sabe-se lá que mesmo sendo conveniente, o tempo é agora? Não será mais tarde? Ou não será nunca? Não sei. Se eu sou justo, deixe-me abandonar a Deus. E eu vivendo conforme a vontade de Deus, certamente Deus não me faltará. Não me faltará no tempo dele. Não me faltará segundo a vontade dele, de acordo com a minha conveniência. Continuar a pedir sempre, como Isabel fazia, como Zacarias fazia. Eles não deixavam nunca de orar para que Deus lhes mandasse um filho. Oraram. E aí, continua Lucas. Certo dia, no templo de Jerusalém, já estou no versículo número 8, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote. Já sabemos que ele era sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Então, havia 11 ou 12, não me lembro agora, ou 13 classes sacerdotais. Essas classes de sacerdotes eram aqueles que serviam no templo, que cumpriam as atividades no templo. Então Zacarias pertencia à classe de Abias. Aí chegou o dia que os sacerdotes da classe de Abias, que não era só Zacarias, era um monte deles, os sacerdotes da classe de Abias deveriam fazer o trabalho do templo.
a classe de Abias estava escalada para aquele período, digamos assim, o mês de junho. Então, no mês de junho, serão os sacerdotes da classe de Abias, da família de Abias. Muito bem. Um deles era Zacarias. Como eram muitos, e o trabalho, no caso, ele vai dizer, conforme o costume dos sacerdotes, um deles iria entrar para queimar o incenso no altar. E por isso, muito bem, para queimar o incenso no altar. O altar-mor era ao lado do altar-mor, do lado direito do altar-mor, encontrava-se um outro altar. Era o chamado altar do incenso. Incenso, todos nós sabemos o que é, pois nós usamos na nossa liturgia o incenso na lembrança disto que acontecia lá atrás no Antigo Testamento. Ao sacerdote da classe de Abias, naquele mês de junho, competia, na realidade não era junho, aqui era um mês de setembro, seria o nosso mês de setembro. Então, competia ao sacerdote colocar o incenso na pira, a fim de que aquela fumaça subisse com as nossas orações. A fumaça do incenso representa a oração da comunidade levada a Deus, que sobe para Deus. Por isso o incenso é também perfumado, porque a oração tem essa característica. É o nosso perfume que levamos para Deus, para que Ele nos perfume com o verdadeiro perfume, que são as suas bênçãos e as suas graças. Muito bem, então, nessa ocasião, cabia aquele grupo de sacerdotes da família de Abias fazer esse trabalho, que era queimar o incenso no altar principal, quer dizer, o altar do incenso. Isto era uma honra que muitos deles não conseguiam na vida inteira, e para o escolhido, isso era realmente o maior momento de sua vida, da sua vida religiosa. Ora, como havia muitos, o que a lei determinava? Isto era determinado pela lei. O que a lei determinava? Determinava exatamente que fosse um sorteado. Então, quando você tem muitos, você sorteia um. E esse um, portanto, ele foi escolhido pela sorte. Por isso Lucas diz assim, conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio. Por sorteio. Mais tarde, o grupo de apóstolos iniciais, que ficaram reduzido de um, quer dizer, Judas tinha saído, né? Judas já tinha passado Jesus, e lá um dia Pedro diz que precisava ser completado o número dos 12, porque 12 é que Jesus havia escolhido. E como eram vários que se apresentaram, o que eles fizeram? Um sorteio. E no sorteio saiu Matias. É a mesma coisa, cumprindo a mesma regra legal. Como vocês estão vendo, tudo se imbrica, tudo se enraiza no Antigo Testamento. É o que diz a lei. Então, ele foi escolhido. Então, vocês vejam, Zacarias foi escolhido por sorteio, quer dizer, sorte. A sorte lhe coube. Será sorte? É uma boa pergunta. Ou já não terá sido aquilo a mão de Deus para indicar esse? Porque esse é o meu escolhido para uma coisa maior. Então, através da sorte, como com São José, né? José foi através do sonho, através de um sonho. Agora, nessa história de hoje, Zacarias é escolhido para queimar o incenso, para cumprir esta obrigação litúrgica por sorteio. Poderia não ter sido ele, mas foi ele, porque era conveniente a Deus que fosse aquele. E por quê? Porque ele era justo. Não que os outros não fossem, mas esse, aos olhos de Deus, tinha uma característica mais importante. E talvez Deus não estivesse olhando apenas para ele, mas para a mulher dele. Aí, o que acontece?
durante o tempo, então Zacarias entrou no templo, e durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. O povo lá fora fazia orações, Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem alguma coisa parecida? Tem, porque quando Pedro foi preso, a comunidade inteira dos apóstolos orava incessantemente por ele. E nós oramos pessoalmente, mas oramos também comunitariamente. É isto que é a missa. Por isso ela é sagrada liturgia. É para que a nossa oração em comunidade, a nossa oração conjunta, seja elevada como incenso a Deus. Nós também queimamos o incenso na hora da missa, se não o incenso material que aparece nas grandes solenidades, quando o padre, o celebrante, incensa o altar, ele se incensa e depois incensa o povo, indica que todos estão unidos em oração, elevando isto a Deus. Pois então, o povo do lado de fora estava em oração. Por quê? Porque aquela oração é que era simbolizada pela fumaça do incenso que subia para Deus lá dentro do templo. O povo não via Zacarias dentro do templo, mas sabia que daqui a pouco ele sairia do templo. Por quê? Porque teria sido cumprida a tarefa dele. Era isso que iria acontecer. O povo já esperava assim. Ora, durante o tempo, então, nesse momento em que o incenso estava queimado, vem o ponto principal. Capítulo número 11, já aqui na letra B, o diálogo no templo. Capítulo 1, versículo número 11. Então, no momento em que Zacarias estava queimando o incenso, um anjo do Senhor apareceu diante dele. Surge um anjo do Senhor diante dele, de pé, do lado direito do altar. Entendamos assim, este aqui é o altar. Zacarias está aqui, de frente para o altar, queimando o incenso aqui, que ficava do lado direito do altar. O lado direito é de quem está de frente para ele. Então, este é o lado direito. Pois Zacarias, então, está aqui queimando o incenso, quando de repente, só que o altar do incenso ficava ao lado do altar principal, do altar do sacrifício. Então, do lado do incenso, aparece um anjo. Um anjo, quem é o anjo? É o mensageiro de Deus, de pé, do lado direito. Isto tem um significado importante. O fato de o anjo estar de pé e do lado direito indica duas coisas. Primeiro, a dignidade, a grandeza deste anjo. Indica a importância da mensagem que ele vai trazer. Porque o anjo não aparecia apenas para estar ali, ele vinha com uma mensagem para Zacarias. Zacarias não sabia, mas o anjo estava ali para cumprir uma missão. Quando se fala de anjo, a gente fala de um mensageiro de Deus. E se Deus manda um seu mensageiro àquela pessoa que está ali cumprindo um ritual sagrado, na hora da oração, é porque este mensageiro tem alguma coisa da parte de Deus a transmitir para aquela pessoa. E o de ele estar do lado direito indica a sua dignidade, a sua grandeza, além da importância da mensagem de que ele era portador. Então, vem aqui, o anjo apareceu de pé. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Geralmente as pessoas, quando há um encontro com Deus, ficam com medo.
não sabem o que fazer. Aí Deus, com Jesus isso acontecia a toda hora, e ele dizia, não temas, não temas, não temas, não temas. Então ele ficou com medo lá. Mas o anjo lhe disse, e este é um ponto importante, versículo número 13, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua oração. Pronto. O que Zacarias, qual era o pedido que Zacarias mais fazia a Deus? Que lhe desse um filho. Qual era o pedido que sua mulher, Isabel, fazia mais incessantemente a Deus? Que lhe desse um filho, apesar de ser já idosa, bem idosa, e apesar de ser estéril. Ela nunca cessou de orar, ela não desistiu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O anjo concretiza este ditado popular nosso, quando ele diz assim, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua oração. E ele já diz o que é a oração de Zacarias. Aí ele revela, é a grande revelação, é o grande diálogo dele no tempo. Ele revela dizendo o seguinte, a tua esposa vai ter um filho, e tu porás nele o nome de João. Então está aqui, o nome de João. A palavra João significa, tu porás nele o nome de João. Quer dizer, a palavra de João quer dizer graça de Deus, agraciado por Deus. Então João será o nome dele. Tu terás um filho. Ora, para um homem já velho, um homem cuja mulher era também velha, idosa, bastante idosos, e além de tudo a mulher era estéril, essa mensagem era absolutamente inaudita, absolutamente improvável. Ele não podia entender uma coisa ininteligível. Então você vai botar nele o nome de João, e o nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Quer dizer, a alegria de Deus. João é também a alegria de Deus. Isto é o significado da palavra João. Pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Alegria de Deus, João, alegria de Deus. E Deus está prometendo, pela palavra do seu mensageiro, que é a palavra de Deus, que Zacarias e Isabel vão ter um filho, apesar de toda a impossibilidade humana, eles vão ter um filho, que esse filho será grande diante do Senhor, será uma alegria para Zacarias, para a família dele, mas para todo o povo. E ele virá para isto, como um grande homem, e que vai viver integralmente a favor de Deus, quer dizer, cumprindo a vontade de Deus, como um mensageiro de Deus, mensageiro que virá revelar a grande notícia de Deus para a humanidade. Ele vai ser o precursor da chegada daquele que virá depois, e que será maior do que ele. Então a missão dessa criança, que ainda sequer foi concebida, Isabel não estava esperando neném, não podia, era estéril. O anjo está anunciando que ela vai ser mãe, mas ainda não era. Mas já o anjo estava garantindo que era isso que ia acontecer. Por quê? Esse homem será grande porque ele será cheio do Espírito Santo. Ele ficará cheio do Espírito Santo desde o momento do seu nascimento. Tanto isso é verdade, que passando mais um tempo, quando Maria chega à casa de Isabel, que está grávida dessa criança, cujo nascimento foi anunciado, cuja concepção e nascimento foi anunciado pelo anjo, quando Maria, também grávida do Espírito
Santo, levando Jesus dentro de si, chega à casa de Isabel, o que acontece? A criança que Isabel leva no ventre começa a dançar, começa a pular no ventre. Por quê? Porque todos ali, Maria, Isabel e a criança, estão cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo avança, é impelido a fazer as coisas que Deus quer que sejam feitas no tempo dele. Então, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Por isso ele pulou no seio da sua mãe. E levará muitos israelitas ao Senhor Deus de Israel. Muito bem, ele será mandado por Deus, como mensageiro, à semelhança do profeta Elias. Ele será forte e poderoso. Pois bem, tudo isto que o anjo está dizendo, está calcado no Antigo Testamento. Aqui, por exemplo, ao mencionar Elias e dizer assim, ele preparará o povo de Israel para a vinda do Senhor. Isto é uma profecia de Malaquias. Malaquias, capítulo 13, versículos 23 e 24, indicam exatamente isto, que o precursor de Jesus seria semelhante a Elias, porque na profecia de Malaquias, ele diz, Elias virá antes do Messias. Ora, o Elias que veio antes do Messias tinha um outro nome, João, que nós conhecemos como João Batista, porque ele passaria a batizar as pessoas, daí João Batista. Mas o nome dele é Yohanan, quer dizer, aquele que é a alegria de Deus, aquele que causa alegria para todas as pessoas, aquele que traz alegria para o povo. Por quê? Não por ele, mas por aquele que virá depois dele, e do qual ele será o precursor. Muito bem, então Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu vou saber que isso é verdade? Duvidou, descreu, não acreditou na palavra do anjo. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Mas não acreditou por não acreditar, porque não acredito nisso. Não, isso aí é besteira, isso aí é coisa de beato, isso aí é coisa piegas, isso não existe. Não. Ele diz assim, eu estou muito velho e minha mulher também. Portanto, Zacarias era um homem com os pés no chão. Ele tinha a consciência humana de que ele humanamente não tinha condições de ser pai. Não tinha condições de gerar um filho. Não só ele, mas a sua mulher, que além de tudo era estéril. Mas o ponto fundamental é o seguinte, ele sabe que está falando com um anjo, ele sabe que está falando com um mensageiro de Deus, ele sabe que está falando com Deus. E ao questionar esta palavra de Deus, ele duvida dela. Duvida porque ele diz que, como pessoa velha que é, ele não terá condições de gerar nenhum filho naquela idade. Aí o anjo responde, eu sou Gabriel. Ele se anuncia, eu sou Gabriel. Novamente nós temos aqui um eco do Antigo Testamento. Por isso eu disse no início que toda essa história de João Batista se enraiza no Antigo Testamento. João Batista, na realidade, vai ser uma figura do Antigo Testamento, o último dos profetas do Antigo Testamento. Por isso, também o profeta Daniel recebeu a visita do anjo Gabriel, numa visão. Está lá, Daniel capítulo 9, versículo número 21. Quando ele se anuncia para Daniel, eu sou Gabriel. Então, o mesmo Gabriel que aparecera séculos antes para Daniel, está ali de volta, novamente, como mensageiro de Deus. E ele se identifica, eu sou Gabriel.
aquele que está na presença de Deus. Gabriel significa isso, aquele que está na presença de Deus. Ele está permanentemente na presença de Deus, como mensageiro de Deus. É ele o principal mensageiro de Deus. Quando Deus quer revelar alguma coisa a alguém no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento não se fala em anjo, porque veio Jesus, não precisa de mais mediadores. Então, Gabriel é uma figura do Antigo Testamento, que vem porque ele está na presença. Se ele está na presença de Deus, ele está permanentemente ouvindo o que Deus diz. E ele vai anunciar para aqueles que Deus indica. Vai lá e diz para aquele. Mais tarde ele vai aparecer para Maria. Não nos esqueçamos. Mas tudo começou lá atrás, com o Daniel. A entrada de Gabriel na história. Agora ele está diante de Zacarias. E ele diz a mesma coisa. Ele diz, eu sou Gabriel, aquele que está na presença de Deus. E ele me mandou a você para te dar essa boa notícia. De que tu serás pai. Tua mulher será mãe. O filho que vocês tanto queriam virá. E eu já te disse o que ele vai ser. Ele vai ser grande. Ele não disse nada disso. Eu é que estou adiantando. É como se ele estivesse falando assim. Aí ele diz assim, agora, perdão, você, Zacarias, na realidade ele diz tu, Zacarias, não estás acreditando naquilo que eu estou dizendo. Está vendo? Tu não estás acreditando naquilo que eu estou dizendo. Estás duvidando daquilo que eu estou dizendo. Mas o que eu estou te dizendo, o anúncio que eu estou te fazendo, a revelação que eu estou fazendo para você, dessa grande notícia, desse favor de Deus, desta graça de Deus para você, este anúncio vai acontecer no tempo certo. No tempo certo. O tempo certo é o Kairos, que é o tempo de Deus. Até aqui viveu-se o teu tempo, Cronos, ou seja, o teu tempo cronológico. Mas tudo o que eu disse, apesar de tu seres já idoso, de a tua mulher, além de idosa, ser estéril, tudo vai acontecer. Porque esta é a vontade de Deus, mas vai acontecer no seu tempo. E porque você não acreditou, é Gabriel que diz, é Deus que nos diz. Quando nós queremos alguma coisa intensamente e que essa coisa não vem, mas por favor, não é ganhar na Mega Sena. Isso aí Deus não cuida disso. Mas quando nós queremos alguma coisa no nosso íntimo, alguma coisa que realmente pesa no nosso íntimo, que nós queremos entranhadamente e não acontece, devemos continuar confiando. Devemos continuar orando, pedindo a Deus que se realize. Tudo vai se realizar no tempo de Deus. Mas porque você não acreditou, vai ficar mudo. Você quer dar voz e não poderá falar até o dia em que teu filho nascer. Meus amigos, isto aconteceu antes de realmente Isabel ficar grávida. Porque logo depois vai se dizer assim, que Zacarias, terminando os seus dias de serviço no templo, ele voltou para casa. E pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, aquela que era muito velha e estéril, ficou grávida. Ficou grávida. E durante 5 meses, ela não saiu de casa. Mas dizia depois, agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Como o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Ela, o filho, ganhou de Deus no tempo exato. Porque Gabriel vai dizer para Maria,
Não disse para Zacarias, disse implicitamente, mas para Maria vai dizer claramente. Para Deus, quando ele anuncia que Isabel está grávida de 6 meses, ela que era estéril, está grávida de 6 meses. É o próprio Gabriel quem anuncia a Nossa Senhora. E diz assim, porque para Deus nada é impossível. Isso Deus faz. Deus não transforma um jacaré num elefante. Isso não é possível. É ilógico. É irracional. Mas Deus pode sim fazer com que uma pessoa grávida esteja. Ora, e Zacarias sabia disso. Ele podia se lembrar de 2 mulheres lá atrás que o precederam na justiça também. Sara, mulher de Abraão, que também era estéril, e Ana, mãe de Samuel, que também era estéril e velha. As 2. Então já havia antecedentes. Quer dizer, Deus age conforme tem que agir. Muito bem. Então o diálogo, houve a reação de Zacarias, o nome dele será João, já vimos o que é, e finalmente então damos um pulo para este, ainda, capítulo 1, versículo 66, e depois 76 a 79. Zacarias foi, mas antes disso, só para situar o contexto. João, chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve a criança, um menino, e aí o pai era mudo. Não esqueçam isso. O pai estava mudo, ele ficou mudo mais ou menos uns 10 meses. 10 meses, 9 meses da gravidez. Aí ele ficou mudo. Mas naquele momento final, quer dizer, quando a criança já tinha nascido, 8 dias depois tinha que ser circuncidado, de acordo com a lei. Aí, quando foi ser circuncidado, 2 coisas aconteciam. Quem fazia a circuncisão era o pai. Era o pai que circuncidava a criança recém-nascida. 8 dias depois, o menino. Muito bem. Logo depois disso, no momento da circuncisão, ele dava o nome à criança. A tarefa de nomear o filho era do pai. Ao pai cabia isso. Mas como ele não podia falar, então a parentela e os vizinhos, aquelas fofoqueiras de plantão, começaram a dizer que o nome tinha que ser Zacarias. Porque imagina, eles não tinham filhos, e tiveram filhos na velhice, então dá-se ao filho o nome do pai. Então, Zacarias, Zacarias, Zacarias. Aí ele fez um sinal com a mão, isso está relatado aqui por São Lucas, ele fez um sinal com a mão e pediu uma tabuinha, uma táblita, né? Que era quando se escrevia uma tabuinha com cera, e aí ele pegava um estilete e lá escrevia. Por quê? Porque Isabel tinha dito que o nome da criança era João, seria João. Não pode, não tem nenhum João na família, disseram para ela. Aí o Zacarias então pediu a tablita e escreveu lá. O nome dele é João, porque foi esse o nome que o anjo tinha dado. Ele estava cumprindo exatamente aquilo que era a vontade de Deus. Ele será chamado João porque ele será a alegria de todos. Graça de Deus, alegria de Deus, levar esta palavra, anunciar aos outros a chegada do Messias. É isso que ele vai fazer quando crescer. Por isso ele será grande diante de Deus. Então, quando Zacarias colocou lá João, todo mundo ficou espantado. Todo mundo. E nesse momento, ao dar o nome do filho, ele, pai, ao anunciar que o filho chamar-se João, imediatamente a língua dele soltou. Ele voltou a falar. E aí ele faz um cântico muito bonito, que é um dos mais belos cânticos do Testamento. Ou seja, o Benedictus. Bendito sejas tu, Senhor Deus de Israel, pois vieste ajudar o teu povo e dar-lhe a liberdade. Na primeira parte do canto, ele exalta a Deus. Ele fala das maravilhas de Deus.
ele está cheio do Espírito Santo. Então ele começa a cantar as maravilhas de Deus, as glórias de Deus e aquilo que Deus fez em benefício do povo no passado e que está prestes a fazer novamente. E aí, depois de contar todas as maravilhas de Deus, desde Abraão para frente, ele diz assim: e tu, menino, voltamos para o filho, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Profecia de Zacarias. Tu serás chamado profeta do Altíssimo. Então, João veio como profeta, mas veio também como sacerdote, porque ele era filho de sacerdotes. Pela antiga lei ele seria sacerdote. E aí, o Antigo Testamento, já apontando para o Novo Testamento, quando Jesus nascer, segundo as profecias, o Messias será o quê? Sacerdote, profeta e rei. João Batista vai ser sacerdote e vai ser profeta também, só não será rei, porque esse é Jesus. Então, e ele veio anunciar a chegada do rei. Então tu serás chamado profeta de Deus Altíssimo, e andarás e irás à frente do Senhor, a fim de lhe preparar o caminho. Era a mesma coisa, ou seja, ele agirá como profeta Elias, segundo a profecia de Malaquias. Como vocês estão vendo, toda essa história de João Batista se radica no Antigo Testamento. É o Antigo Testamento que se concretizará na pessoa de Jesus. Todo o Antigo Testamento será consumarizado e sintetizado em Jesus, completado em Jesus. Jesus será a realização plena de todas as profecias do Antigo Testamento. Tudo convergirá para ele. Tanto que quando ele começar o seu ministério público lá na sinagoga de Nazaré, ele vai pegar o que na sinagoga? O rolo, quer dizer, o livro do profeta Isaías. E ele vai ler o capítulo 61, os primeiros versículos do 1 ao 11 do capítulo 61, e no final, Jesus vai dizer, quando Deus anuncia a chegada do Messias, ele vai dizer, tudo isso se cumpriu hoje aqui, nele. Em Jesus. Portanto, tudo que foi dito antigamente vai encontrar a sua realização plena na pessoa de Jesus, o Filho de Deus encarnado, no seio de uma humana, a Virgem Maria. Mas para isso, para que ele chegasse, foi preciso então, segundo a conveniência de Deus, enviar um precursor. Este precursor, tu, menino, serás profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor, quer dizer, de Deus, do Messias, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá pela remissão dos seus pecados. E quem é que vai redimir os pecados da humanidade? Jesus Cristo. E redimirá aonde? No alto da cruz, derramando o seu sangue por nós. Este é o Benedictus. Bendito sejas Deus, Pai Todo-Poderoso, porque te lembrastes do teu povo. E agora tu me mandas um filho, é como se ele dissesse assim, que será o grande profeta do Altíssimo. João Batista mais tarde dirá, se vocês pensam que eu sou o Messias, não sou eu não. Eu estou aqui para anunciar a sua chegada. Aliás, ele já chegou, já está no meio de todos nós. Só que nós não o conhecemos. Ele conhecia. Ele conheceu Jesus ainda no útero de sua mãe, quando ele começou a se mexer com a palavra de Maria. Ao ouvir a palavra de Maria, Shalom, ou seja, a saudação, paz para todos nesta casa, a criança cheia do Espírito Santo, como Gabriel havia predito, a criança cheia do Espírito Santo se movimentou no seio de sua mãe. Este é exatamente a figura maior do Antigo Testamento, o último dos profetas,
o último dos profetas. O antigo, em João Batista nós podemos dizer que termina o Antigo Testamento. E a partir de Jesus vai começar o Novo Testamento. João Batista é a última grande figura do Antigo Testamento, o último dos profetas. Ele veio como luz para o mundo, não sendo ele a luz, ele veio aplanar os caminhos do Senhor, para que quando o Senhor chegasse, o mundo, o povo, toda a humanidade visse brilhar o sol da justiça, o sol nascente, como disse Zacarias no final desse cântico, o sol nascente que nos veio visitar. Ele já estava lá, ele já tinha chegado, pois aquela criança, João Batista, iria ser o precursor, iria anunciar a vinda de Jesus e iria acabar batizando Jesus também. Este é o santo que a igreja celebra e festeja no próximo dia 24 de junho, como data do seu nascimento. O título oficial da liturgia é isso: Natividade, de solenidade da Natividade de João Batista. Natividade, o nascimento, pois ele é tão grande aos olhos de Deus que é o único santo que a igreja celebra 2 vezes. Uma no seu nascimento, no dia 24 de junho, e outro na sua morte, no dia 29 de agosto. É o único que tem 2 liturgias próprias, mas nenhum. Só ele, João Batista, o primo de Jesus, o precursor, aquele que anunciou a chegada do Messias, aquele que disse que o sol nascente viria a brilhar. Não era ele. Aquele que disse que era maior do que ele, vinha depois dele, mas era maior do que ele, e de cujas sandálias, ele não conseguia amarrar o cadarço. Por quê? Porque ele se rebaixa para que a luz de Cristo brilhe depois de si. Este é o grande João Batista, é uma das grandes solenidades da igreja, o nascimento de São João Batista, colocado no dia 24 de junho, porque corresponde ao solstício do verão lá no hemisfério norte. A luz brilhará intensamente esse dia. Por isso é que, por tradição, acendem-se as fogueiras. Ele anuncia a chegada da luz. Então acendem-se as fogueiras para lembrar isto, que a verdadeira luz é a luz de Cristo, que vem depois de João Batista. Então, dia 24 de junho, celebra-se São João Batista. E como no dia 13 agora, há poucos dias, celebramos Santo Antônio, que foi um fiel seguidor de Jesus. E o seguiu não apenas pelo amor entranhado que tinha à palavra, mas como um mensageiro da palavra. Santo Antônio foi outro que buscou aqueles que o ouviam, os pobres especialmente. Daí o pãozinho de Santo Antônio, não é? Porque ele trabalhou lá como padeiro no convento, trabalhou como porteiro, trabalhou como descascador de batatas, mas trabalhou incessantemente como o grande pregador da palavra de Deus no século XIII. Foi Santo Antônio. Pois Santo Antônio e São João são 2 figuras maiúsculas da nossa igreja, da nossa história, são grandes santos que servem de exemplos para nós. Santo Antônio, para que nós possamos também, como batizados, levar a palavra de Deus sempre, como mensageiros dela. Antônio não desanimou nunca. Quando os homens lhe viraram as costas, ele ia para a beira do mar falar, e os peixes vinham à tona para ouvi-lo falar. Os passarinhos pararam de cantar para ouvi-lo falar. E ele falava de quê? Das glórias de Deus. Ele falava de quê? Da maior glória de Deus, o Filho de Deus entre nós.
Jesus Cristo, aquele de quem João Batista, cuja festa vem depois, dia 24, foi o precursor. Pois hoje não quis falar necessariamente ou especificamente de João Batista. Deixemos para uma outra vez. Mas hoje nós vimos como João Batista veio ao mundo. De que maneira ele veio ao mundo? Diante de uma impossibilidade humana, física, humanamente impossível, do ponto de vista físico, que seus pais pudessem gerar um filho. E, no entanto, Deus é maior, para Deus nada é impossível, e João Batista nasceu por vontade de Deus, nasceu pela oração dos seus pais, nasceu por vontade de Deus para cumprir uma missão, como justo que era, de Deus no mundo, abrir os caminhos, aplanar os caminhos do Senhor, para que depois dele viesse aquele que é a verdadeira luz, o sol nascente, que veio iluminar o mundo e que ilumina o mundo através de você que está me ouvindo, através de você, cujo rosto deve brilhar na luz do Senhor, com a luz do Senhor, para que você seja também, como João Batista, luz do mundo, sal da terra. Obrigado. Vamos pedir a Nossa Senhora, ainda na lembrança desses nossos irmãos que se foram pela Covid, mas na lembrança de todos os nossos companheiros de caminhada bíblica, do pessoal da nossa paróquia, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser, como João Batista, um anunciador do Messias na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Tchau.